Insuficiência cardíaca. É quando seu coração não está bombeando sangue suficiente para atender às necessidades do seu corpo. Como resultado, fluido pode se acumular nas pernas, pulmões e em outros tecidos por todo o corpo. Sistema cardiovascular. Formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos, é o sistema responsável por garantir a circulação de sangue por todo o nosso corpo. O sistema cardiovascular, também chamado de sistema circulatório, é o sistema responsável por garantir o transporte de sangue pelo corpo, permitindo dessa forma que nossas células recebam, por exemplo, nutrientes e oxigênio. Esse sistema é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Na insuficiência cardíaca, o órgão primeiramente afetado é o coração. No entanto, devido à sua função comprometida, outros órgãos e sistemas do corpo podem ser afetados como resultado dessa condição. Os órgãos mais comumente afetados pela insuficiência cardíaca incluem os pulmões. A insuficiência cardíaca pode levar ao acúmulo de fluidos nos pulmões, resultando em falta de ar, dificuldade respiratória e tosse persistente. Isso ocorre porque o coração enfraquecido não consegue bombear o sangue eficiente, fazendo com que o fluido se acumule nos pulmões. Já os rins, a diminuição do fluxo sanguíneo causada pela insuficiência cardíaca pode prejudicar a função renal. Os rins podem reter mais líquidos e sódio, o que contribui para o acúmulo de fluido no corpo. Isso pode levar a inchaço nos tornozelos, pernas e outras partes do corpo. No sistema vascular periférico, a insuficiência cardíaca pode levar a vasoconstrição periférica, resultando em mãos e pés frios. Além disso, a má circulação sanguínea pode causar úlcera nas pernas e dificultar a cicatrização de feridas. Já no cérebro, em casos avançados de insuficiência cardíaca, a diminuição do fluxo sanguíneo para o cérebro pode levar a sintomas como confusão, falta de concentração, tonturas e até mesmo desmaios. É importante ressaltar que a insuficiência cardíaca pode afetar diferentes órgãos de maneira individualizada ou combinada, dependendo da gravidade da condição e das características individuais do paciente. Patogênese. Fisiopatologia da insuficiência cardíaca. Na insuficiência cardíaca, o coração pode não suprir os tecidos com as quantidades adequadas de sangue para necessidades metabólicas. A elevação relacionada ao coração da pressão venosa pulmonar ou sistemática pode resultar na congestão de órgãos. Os principais sinais e sintomas da insuficiência cardíaca são a falta de ar, que é a dispneia, o inchaço dos pés e pernas, que é o edema, a falta de energia e cansaço, a dificuldade de dormir à noite devido à dificuldade de respirar, o abdômen inchado, que é a ciste, a perda de apetite, que pode ser acompanhada de náuseas, o ganho de peso devido ao inchaço no corpo, tosse, aumento da frequência e necessidade de urinar à noite, a confusão mental e tontura. E como ficam os sintomas da insuficiência cardíaca com o agravamento da doença? Com o avanço da insuficiência cardíaca, a intolerância ao esforço aumenta e o paciente passa a realizar cada vez menos atividades. Em níveis crônicos, a falta de ar pode estar presente mesmo quando o paciente está em repouso. O tratamento da insuficiência cardíaca pode incluir uma combinação de medicamentos, mudanças no estilo de vida e, em alguns casos, procedimentos cirúrgicos. Os medicamentos usados no tratamento da insuficiência cardíaca incluem bloqueadores dos receptores da angiotensina, bloqueadores beta-adrenérgicos, diuréticos, antagonistas de aldosterona e de goxina. Além disso, mudanças no estilo de vida, como a adoção de uma dieta saudável e a prática regular de exercícios físicos, podem ajudar a melhorar os sintomas da insuficiência cardíaca e prevenir complicações. Em casos mais graves, podem ser necessários procedimentos cirúrgicos, como a colocação de um desfibrilador cardioversor implantável.
ou um ressincronizador cardíaco. Em alguns casos, um transplante cardíaco também pode ser necessário. O tratamento da insuficiência cardíaca é geralmente individualizado com base nas necessidades e condições específicas de cada paciente. É importante seguir as recomendações do médico e comparecer às consultas regulares para avaliar a eficácia do tratamento e fazer ajustes, se necessário. Classificação de risco da insuficiência cardíaca. Como é feita? A insuficiência cardíaca pode ser classificada em 4 estágios, de A a D. Eles estadiam a doença segundo a morfologia e os sintomas do paciente. Os estágios A e B determinam um alto risco de desenvolvimento da doença, enquanto que no C e D o paciente já tem A e C. No estágio A, embora o paciente tenha o risco de desenvolvimento da insuficiência cardíaca, ainda não existem sinais de comprometimento estrutural cardíaco, ou sintomas da doença. Já no estágio B, embora o paciente tenha doença estrutural, não apresenta sinais ou sintomas de insuficiência cardíaca. Lembrando que tanto no A quanto no B os riscos são altos. Assim, no estágio C já se tem instalada a doença estrutural somando-se aos sinais e sintomas da IC. Por fim, em D o quadro já se classifica como refratário. Outra maneira de classificar a IC é segundo a fração de ejeção cardíaca, critério importantíssimo na análise morfológica do coração e da capacidade funcional do indivíduo. Com isso, a fração de ejeção cardíaca pode ainda estar preservada, ICFEP, ou não, conhecida como refratária, ICFER. Diagnóstico da insuficiência cardíaca. Geralmente, o diagnóstico da insuficiência cardíaca é clínico e pode ser dado através dos critérios de Framingham. Diagnóstico da insuficiência cardíaca. Geralmente, o diagnóstico da insuficiência cardíaca é clínico e pode ser dado através dos critérios de Framingham. Prevenção. Assim como as demais enfermidades que afetam a saúde do coração, é possível tentar prevenir a IC, exceto em casos de histórico familiar de doenças cardiovasculares 1. Algumas atitudes são fundamentais para a prevenção da IC1, como: item não fumar, é um dos principais fatores que elevam o risco de doenças cardiovasculares. As substâncias presentes no cigarro agridem a parede interna dos vasos sanguíneos, chamada de endotélio. Somente essa reação já é o suficiente para deixar as artérias mais vulneráveis ao depósito de placas de gordura. Item evitar o estresse. Os altos níveis de estresse podem causar taquicardia e aumento da pressão arterial, condições que, quando persistem por muito tempo, podem aumentar o risco de infarto e AVC. Item ter uma alimentação balanceada. Essas placas são responsáveis por entupir as artérias do paciente, podendo culminar em derrame, infarto ou AVC, acidente vascular cerebral. O consumo rotineiro de legumes, frutas, verduras e sementes ajuda a diminuir esses fatores de risco. Item praticar atividade física regularmente. A prática de exercícios diminui o risco de infarto agudo do miocárdio, aumenta a sobrevida de pessoas que já tiveram um infarto e pode interferir positivamente em fatores como hipertensão arterial, níveis de colesterol, reabilitação de pacientes pós-infarto, diabetes e obesidade. No Brasil, a insuficiência cardíaca afeta 2,8 milhões de brasileiros e é responsável por 219 mil internações anualmente. Em virtude da alta incidência, trata-se da segunda principal doença cardíaca no país, atrás apenas do infarto do miocárdio. Segundo o DataSUS, somente em 2016 foram 28 mil mortes no Brasil por causa da doença. 3. Números alarmantes. A doença, popularmente conhecida como coração fraco, é mais fatal que diversos tipos de câncer, como o de mama em mulheres e o de coloretal em homens. Conta cara para pagadores. Além da piora da vida dos pacientes, a doença ainda gera 22 bilhões de reais de gastos e perdas financeiras para o país em um ano.